Talentos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Ribeiro. Gratidão é memória do coração. Gratidão é nós nos lembrarmos de tudo e de todos que fazem e fizeram coisas por nós. E às vezes nós buscamos a Deus apenas pelo interesse nosso. Buscamos a Deus por aquilo que nós precisamos. Buscamos a Deus por aquilo que na verdade nós ansiamos. Existem duas áreas que atormentam muito as pessoas hoje. É a área da saúde e a área das finanças. Normalmente a gente tem a tendência de buscar mais a Deus quando a finança está arrochada. E a gente busca um pouco mais a Deus quando a doença começa a pegar. Depois começa a partir no emocional, do conjugal e assim por diante. A gente tem a tendência de buscar. Mas na verdade nosso anseio de buscar a Deus é tão grande que acaba tirando de nós o desejo de ser grato a Deus, de expressar a nossa gratidão. E às vezes nós acordamos pela manhã e nem falamos isso para Deus: Senhor, obrigado pelo dom da vida. Às vezes sentamos na mesa para comer aquele café abastado que você comeu na sua casa hoje de manhã, e a gente acaba dizendo assim, nem dizendo para o Senhor: Senhor, muito obrigado pelo privilégio. Por exemplo, para comer o café da manhã, alguém investiu tempo para fazer o alimento, para que você pudesse comprar e colocar na sua mesa. Para colocar na sua mesa, alguém também investiu tempo para preparar aquela mesa. Quando você vai no seu armário para pegar um talher, para pegar alguma coisa, uma peça, alguma coisa da sua casa, alguém gastou tempo lavando aquilo. E a gente tem essa mania de não ser grato. A gente, na verdade, tem um carro muito bom, tem roupas muito boas, e a primeira coisa que nos vem é criticar a roupa e criticar o carro. A gente acaba esquecendo de ser grato. Às vezes, a gente esquece de ser grato com a esposa e com o esposo. Às vezes, a gente acaba esquecendo de ser grato com os nossos filhos. Às vezes a gente olha para a esposa e logo libera uma crítica, ou fala algo que ela não fez, mas não olha para ela e fala para ela aquilo que ela fez. A mesma coisa para o marido, a mesma coisa para os filhos, a mesma coisa para os amigos. A gente tem essa mania de cobrar demais as pessoas. Existem pessoas que cobram demais um trato especial, mas elas dão de menos um trato especial para os outros. Então é uma necessidade nossa de ser grato. É uma necessidade nossa de ser grato, dizendo para Deus: Senhor, muito obrigado, olha o privilégio que o Senhor está me dando. De nessa manhã estar sentado numa cadeira macia, num lugar fresquinho, climatizado, ouvindo um som purinho, enquanto meus irmãos na África estão sentados num toco, quando não no chão, ouvindo uma voz de longe, e estão passando um calor lascado, mas estão felizes. E você se lembra que nós mencionamos aqui, que um pastor, numa conferência que eu estava, disse que ele foi na África e o culto não acabava, já fazia 8 horas que o culto tinha começado. E os diáconos ficam de pé nas paredes, assim, de tempo em tempo, com grandes varas, com uma ponta na lança, parece uma lança na ponta daquele varão. E aí ele ficou perturbado com aquilo. Meu Deus do céu, esse povo aqui está vestido para guerrear mesmo. O que era? Não, cada pouco, aquela vara cutucava o irmão, cutucava um outro irmão. Porque as pessoas que iam para o culto disseram assim: olha, nós temos que sair tão longe de casa, andamos a madrugada toda, ou quando não, saímos ontem tarde de casa para vir ouvir a palavra, e nós estamos cansados, só que a palavra é tão preciosa que nós não queremos dormir. Se nós estivermos cochilando, por favor, cutuca a gente para a gente acordar, para a gente não perder a porção da palavra. Ele ficou escandalizado, porque ele disse: meu Deus do céu, no Brasil, quando o culto começa a chegar 2 horas, dá uma coceira, dá um faniquito, dá fome, a solitária desperta, o relógio canta, o celular começa a vibrar, todo mundo precisa ir embora. Então, na verdade, a gente começa a querer buscar a Deus para nos abençoar, mas a gente limita o tempo que a gente está na presença de Deus. Se hoje nós nos ensinaram que hoje é dia de adorar o Senhor, então que nós venhamos a dar, entreguemos ao Senhor esse dia para Ele. Que esse dia seja dele, não seja nosso. Quantos comigo? Então, na verdade, nós precisamos ser gratos. Precisamos ser gratos com as pessoas que o Senhor coloca à nossa volta. Precisamos ser gratos com a cama que eu durmo, com o sofá que eu sento. Enfim, ser grato com tudo. Aproveita, olha para o irmão do seu lado e fala assim: eu sou grato a Deus porque você está do meu lado hoje aqui. Na verdade, a gente tem a mania de ser só grato quando as coisas são favoráveis a nós. É difícil ser grato quando a coisa está ruim.
É difícil ser grato quando as finanças estão apertadas. É difícil ser grato quando a enfermidade assola. É difícil ser grato quando o sentimental está doendo. É difícil ser grato quando o conjugal não está fluindo. É difícil ser grato. É gostoso ser grato quando tudo vai bem. Mas na verdade nós precisamos ser gratos todo dia. Porque nesse exato momento tem gente ali naquele hospitalzinho chamado Santa Casa, alguns quarteirões de nós, suplicando pelo amor de Deus para ser atendido. Existe alguns, um outro hospital chamado Amaral Carvalho, que está lá puxando um fôlego para tentar viver um pouco mais. E às vezes nós nos emburramos, às vezes nós nos chateamos, nos enfurecemos por coisa tão pequena, porque a meia não serviu, ou porque a mãe não lavou os shorts. A gente se enfurece porque a mãe fritou ovo. A gente se enfurece porque o pai falou não. A gente é ingrato. Nós temos essa mania. A gente na verdade é grato quando a gente recebe alguma coisa. Obrigado, Senhor. Mas não é grato quando não recebe. A gente é grato quando a gente ouve sim, mas a gente não é grato quando a gente ouve não, porque a gente tem essa tendência de ouvir aquilo que nos apraz. Por exemplo, Deus coloca pessoas perto de você, para que você seja grato, porque ela está do seu lado, independente dela fazer alguma coisa ou não na sua vida. Você precisa ser grato pelos inimigos que Deus levanta, porque os inimigos fazem você ser melhor, os inimigos fazem você não se acostumar a viver na vida rotineira. Deus coloca pessoas perto de você, para criticar você, para você não entrar na mesmice. Deus coloca pessoas perto de você para ficar cutucando você, ofendendo você, para matar o Saul que está dentro de você. Por que o Davi foi perseguido, irmão? Davi foi perseguido para matar o Saul que estava dentro dele. Por que tem alguma perseguição às vezes na minha vida e na sua? Para matar o ídolozinho que está aqui dentro de nós. O Davi não foi enviado por Deus, vai lá Davi, vai lá e mata o gigante agora, não. O pai do Davi disse, vai lá Davi, e você leva marmita para os seus irmãos, leva comida para os seus irmãos, leva a comidinha para eles lá. Quando Davi chega naquele lugar, Davi identifica o ambiente. Davi identificou que ali era um lugar do poder de Deus se manifestar. Deus fez assim com você. Deus enviou você, para você chegar nos lugares e identificar que ali o inimigo vai cair em nome de Jesus. Fala isso para o teu irmão, Deus fez você para ir para o campo e fazer o inimigo correr. Quantos comigo? Mas a gente precisa ser grato. Por exemplo, quando você vem entregar o seu dízimo, a sua oferta, você faz o quê? Não, você falou que a gente tem que cumprir a palavra, mas você tem que ser grato. Quando você pegar o seu envelope de dízimo para colocar ele, fala, Senhor, muito obrigado, que é um privilégio para mim. É um privilégio para mim poder trazer no altar aquilo que o Senhor tem colocado na minha mão para cuidar, porque tudo é dele. Por ele, para ele são todas as coisas, porque é dele, para ele e por meio dele. Sempre será assim, nunca será de outra forma. Então, seja grato. Às vezes a gente critica os nossos pastores, a gente precisa ser grato por eles, porque eles mataram o sonho deles. A gente critica muitas pessoas, porque o apóstolo me dá uma oportunidade, porque o apóstolo não fez isso, porque o apóstolo não fez isso. Você não ora por mim, você precisa orar por mim, seja grato. Eu matei os meus sonhos para estar aqui hoje. Enquanto você vai no supermercado com o seu carrinho e desfila feliz da vida, e depois você passa o seu cartão, enquanto você vai na loja e compra o que você quer, eu não posso fazer isso. Ou você não come e não se veste? Eu como e me visto, mas sempre com uma preocupação. O que vão falar quando me ver comprando? Porque você sabia que as pessoas, quando vê a gente no supermercado com o carrinho, olham no nosso carrinho e falam, nossa, hein, comendo filé mignon, com o nosso dinheiro. Quer dizer então que se eu trabalhasse no trabalho secular, eu poderia comer. O macumbeiro pode andar de carro zero, o feiticeiro pode, o pastor não pode. Então seja grato por as pessoas que Deus levanta para ministrar a sua vida. Seja grato por eles. Em vez de você lançar uma seta de crítica, a sua crítica edifica em quê? Nada. A gente precisa aprender a ser grato. Críticos, irmão, é papel do diabo. Acusador é o papel de Satanás. Nós precisamos abençoar a vida da Júlia. Fiquei tão feliz que ela veio nos jovens. Há grandes coisas que Deus vai fazer na vida dessa menina. Então eu tenho que ser grato pela Júlia estar congregando aqui, de eu ter o privilégio de ensinar a Júlia. Então a gente precisa ser grato. Eu preciso ser grato pela vida do Tassiano, preciso ser grato pela vida do Chico. Cada um de vocês tem algo para ensinar a vida de alguém. Nós não podemos andar sozinhos. Nós somos conexões vivas que transformam e multiplicam o reino de Deus. Diga para o teu irmão, você é uma conexão poderosa de Deus. Quantos comigo? Então vamos lá. Mateus, capítulo de número
22, versículo 35. Diz assim o texto, vamos ler. Um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Aí no versículo 39, e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Essa semana eu tive uma conversa tão interessante com um irmão, e ele falou assim para mim: apóstolo, é verdade que a gente precisa admitir isso. Se a gente chegar em qualquer um dos crentes que frequentam a nossa igreja e perguntar para ele qual é o 7º mandamento, eles não sabem. Se eu perguntar aqui qual é o 7º mandamento, uma meia dúzia de pessoas, e olha lá, se eu não estiver exagerando, vai saber qual é. Porque na verdade a gente só ficou nisso aqui. O Senhor Jesus disse que o maior mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, e amar o meu próximo como a mim mesmo. Mas amado, esses dois grandes mandamentos não vão se cumprir se a gente não conhecer os 10. Porque ele deixou uma palavra muito essencial no versículo 40. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e toda profecia. Não adianta nada você amar o Senhor teu Deus do teu coração, mas algumas coisas você pratica. Então, aí você vai comigo lá em Êxodo capítulo 20, no versículo 1, em versículo 2, diz assim: então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus está dizendo assim para o povo: eu sou o Deus de vocês e o Senhor de vocês. Eu sou quem criei e sou eu quem governo vocês. E eu escolhi tirar vocês da casa da servidão. Eu só quero que vocês sejam a mim gratos. E foi isso que o povo foi? Não. O Senhor tirou o povo do do Egito, tirou do sofrimento, começou a levá-los para uma terra prometida, e o que o povo começou a fazer? Murmurar, ser ingrato ao Senhor. A geração dos murmuradores, nenhum deles entraram. Gozado que eles andavam no deserto e não viam o seu sapato consumir, sua sandália, não viam sua roupa, nunca lhes faltou nada. Era frio de noite e o Senhor levantava uma coluna de fogo. Era calor de dia e o Senhor levantava uma nuvem. E essa nuvem os guiava qual o caminho que eles deveriam seguir. Então houve proteção do Senhor todos os dias. E ele começa a dizer isso para Moisés: olha, fala para o meu povo que eu sou o Senhor, o Deus dele, que tirei eles. Aí o Senhor começa dizendo no versículo de número 3, o primeiro mandamento. O primeiro mandamento que ele diz para o povo: não terás outros deuses diante de mim. Repete isso comigo: não ter outros deuses diante dele. Mas você concorda comigo que o Senhor disse: olha, o grande mandamento é esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Mas de vez em quando a gente cria deuses, irmãos. Eu falo isso aqui direto em todos os cultos. Tem gente que tem um Deus, que é o marido. Tem gente que tem outro Deus, que é a esposa, o namorado, o noivo, o ministério, o carro, o instrumento, o dom, a roupa, a joia, o relógio, o sapato, o cinto. É um Deus. Tudo aquilo que você diz é meu, porque é meu, porque é meu, porque é meu, porque é meu, você guarda para si, é um Deus que você criou. Porque quando a gente faz isso, a gente na verdade está venerando. E o único que precisa e deve ser venerado é o nosso Senhor. Quantos comigo? Então o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. E o que o povo fez no deserto, irmão? O povo na verdade levantou um bezerro de ouro. E quantas vezes nós não sofremos, mesmo dentro da casa de Deus, desejo e vontade de praticar coisas velhas, desejo e vontade de viver algumas coisas que um dia a gente já viveu. Na verdade, a gente não está muito preocupado em adorar o Senhor, a gente está preocupado em saciar a nós mesmos. No início da minha ministração eu disse: por que muitas vezes nós militamos muito com a nossa alma? Porque falta o Espírito. Quando a alma está prevalecendo, é porque o Espírito está fraco. Quando a alma está gritando dentro de mim, dentro de você, é porque o Espírito não está se movendo, ele não tem liberdade para se mover. Quando você está com o seu senso crítico muito apurado, é porque o Espírito não tem te constrangido. Quando na verdade você está com desânimo muito apurado, é porque o Espírito não tem te levantado. Quando a enfermidade tem tocado você, é porque você não tem permitido que a cura aconteça, porque tudo é de dentro para fora. O nosso corpo demonstra o que tem dentro de nós. E é o Espírito Santo que exerce a obra em nós. Por mais que você goste ou não goste, essa é a verdade. Contra a palavra
não tem como guerrear, porque ela é a verdade. Diga para o teu irmão, a palavra é a verdade. Então, nós não podemos permitir que outros deuses roubem o lugar devido do Senhor. Eu preciso que você entenda o que eu estou falando, que eu vou chegar num ponto aqui. No versículo número 4 está o segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Aí ele coloca no versículo 5 e 6, para não se encurvar a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais aos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam, e aos que guardam os meus mandamentos. Ou seja, não cria nada diante de você, que tenha maior valor do que a mim. Quantas vezes a minha cama e a sua nos fez ficar presos lá? Quantas vezes a minha louça e a sua nos fez ficar preso lá? Quantas vezes os problemas de casa nos fez impedido de estar na casa de Deus? Isso são imagens que são criadas, elas são mais veneradas do que o próprio Senhor. Quantos comigo? Está entendendo até aqui? 2º mandamento, não faz imagem de escultura. 3º mandamento, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quantas vezes a gente fala, irmão, estou falando por Deus, e é mentira. O irmão, eu não vou fazer isso aqui mais não, é por Deus, em vão. Usa o nome do Senhor. E aqueles que falam, Deus está mandando dizer isso aqui, Deus mandou dizer nada, é a alma dele. E outras vezes, quando o louco fala assim, Deus falou isso aqui, Deus não falou nada, no meu espírito, e Deus não falou nada, eu estou quieto aqui, falei nada. O Senhor está dizendo assim, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Sabe o que me assombra? É que às vezes a gente olha para isso e se faz de entendido achando que sabe, mas não sabe nada. Fala para o teu irmão, você não sabe nada. Fala assim para ele, vamos melhorar isso. Fala para ele, mas nós não sabemos nada. Sabe por que nós não sabemos nada? Porque até o versículo 7 que você leu comigo agora, quando você estuda teologia, existe uma aula na teologia que chama ética cristã. E muito mais de a gente achar que ética é nossa apresentação, a ética cristã é diferente. Na ética cristã, esses 7 primeiros versículos significam, está lá em amarelo, valores absolutos que devem ser observados até a eternidade. Então, um dia que você estiver na salinha do concerto, ele vai olhar para você e vai falar assim, Paulo, vou contar até 3, você fala o seu nome, 1, 2, 3. Por que você usou meu nome em vão? Eu não mandei você usar. Por que você falou que eu estava falando e não estava falando nada? Paulo, por que você levantou estatueta em meu nome? Por que você venerou imagens mais do que a mim? Paulo, por que você adorou outros deuses e não adorou a mim? Ele vai questionar. E esses 3 primeiros mandamentos são valores absolutos que Deus não revoga. São valores que Deus jamais vai mudar. Ele terminou o versículo que você leu comigo antes, esse aqui, e o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Ah, mas isso é lei, nós estamos na graça, mas de nada adianta viver na graça se você não cumprir a lei. Então agora que você está na graça, você pode levantar adoração a outros deuses. Então não adianta nada, porque agora você está na graça, você vai na verdade começar a falar em nome do Senhor em vão. Não, porque agora eu estou na graça, Deus me perdoa. Quantos comigo? Aí, daqui para diante, é uma escolha sua, uma escolha minha. Aqueles 3 primeiros mandamentos, o Senhor está dizendo para mim e para você, isso são valores absolutos para mim, a partir daqui é você que decide. Olha lá, lembra-te do dia do sábado, para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Quem roubou de nós? Roubaram. Você sabe que roubaram, eu já falei isso para você. Lá atrás, para nos fazer saqueados da bênção, da porção, do descanso do 7º dia, fizeram um acordo mitológico e cristão disfarçado e embutiram, na verdade, o domingo como sendo o dia do Senhor para que os deuses místicos fossem adorados junto com os deuses cristãos daquela época. E aí foi roubado de nós o direito de adorar o nosso Deus no 7º dia, no dia de descansar. Hoje não é o dia de descansar, hoje é o primeiro dia. Hoje não é dia de descanso. Então ali, o Senhor começou a dar algumas instruções para eles. Se vocês quiserem, vocês façam isso. 5º,
honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E hoje, quantos crentes você não conhece que está na igreja que não honra pai e mãe? Quantos crentes que você não conhece que está na igreja, que manda o pai calar a boca, a mãe calar a boca? Quantos crentes que você conhece que está na igreja, que olha para o pai e para a mãe e fala, você não sabe nada? Mas você não conhece meu pai, mas você não conhece minha mãe, mas eu conheço a Bíblia. A Bíblia fala assim, honra, não importa quem ele seja. A honra é um princípio. Eu nem conheço meu pai, não interessa. Você diz, pai, alguém me gerou, permitido pelo Senhor, então eu quero honrá-lo. Não conheço, mas eu honro. Mas meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo. Não interessa o que eles fizeram, interessa que ele precisa ser honrado para que você vá bem, para que a sua vida vá bem, para que as áreas da sua vida fluam. Muitas pessoas não fluem porque não se relacionam, não fluem porque não honra. O texto é claro, se você quiser honrar seu pai e sua mãe, honra, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, é mandamento. Você quer viver bem? Honra quem é maior que você. Conta isso para o teu irmão bem baixinho. Quer viver bem? Fala para ele. Honra quem é maior que você. Olha aqui, há um princípio bíblico que é Bíblia, e há um princípio bíblico que está na palavra de Deus, e não adianta. A Bíblia diz, não é o Paulo, toda autoridade é constituída por Deus. O vereador que está aqui na cidade, o prefeito, os deputados que estão aqui no estado, o governador, os deputados federais e o presidente, é autoridade constituída por Deus. E o que o crente faz? Maldito, maledito, tem que morrer esse safado, não faz nada, vagabundo, vai trabalhar. O crente precisa entender que nós nascemos para honrar. Cristo, Deus na terra, Pôncio Pilatos para julgá-lo, ele se submeteu à lei, porque era uma autoridade constituída. Então o prefeito, o vereador, o presidente, o deputado, por mais que ele possa fazer coisa errada, a minha e você não adianta criticar, porque a igreja não é sindicalista, irmão. A igreja é profética. Conta isso para o teu irmão. A igreja não é sindicalista, a igreja é profética. Então a gente abençoa a vida deles, porque é um princípio. Senhor, eu preciso honrar quem é maior que eu. Se tiver alguém de cabelo branco, mesmo que não seja de cabelo branco, como eu, mas se tiver mais idade que você tem que olhar para essa pessoa e dizer assim, essa pessoa tem alguma coisa para me aprender. E sabe qual que é o nosso maior problema? Nossa geração abandonou o ensino do cabelo branco. Os nossos pais têm muita coisa para nos ensinar. Eu sempre aprendi isso, quando um pai e uma mãe falam não, se você não aceitar a palavra não dele, daqui a pouquinho você está sentado no meio de lama. Sabe por quê, irmão? Porque pai e mãe viveu. Principalmente as mulheres estão vivas. Você, irmã, você que gerou, você tem como se o submarino tem um sonar, é um sensor que evita que ele bata. A mulher tem, porque ela que ela gerou, ela tem um sonar. Você quer contar uma mentira para a mulher, ela descobre na hora, está mentindo. Porque a mulher tem esse sensor. Tá na mulher, e a mãe tem isso. Diga a sua mãe, olhar para você. Uma vez eu namorei uma mocinha, e eu cheguei na minha casa para mostrar para a mocinha, para minha mãe. Quando eu mostrei, quando minha mãe faz assim, encosta o nariz, minha mãe não gosta. Tudo, quando minha mãe, ela não está aqui, né? Quando minha mãe, vou falar então. Quando minha mãe encosta o nariz, minha mãe, e aí, eu já percebi, mas falei, tô nem aí. E a minha mãe veio, Paulo, isso aí não é para você de bênção não. Eu falei, namorei a mocinha há 4 anos. Quando eu fui para largar, a moça tinha feito uma macumba para mim. Minha mãe tinha falado o que para mim? Mas eu achei que não, minha mãe estava louca, que eu gostei da mocinha. Diga que sua mãe falar para você, esse moço não é para você, essa moça não é para você. Pode falar, obrigado Jesus, minha mãe falou uma coisa certa para mim, porque daqui a pouco você vai cair num buraco terrível, um abismo, fala para o irmão, você sabe disso, por que você entra no abismo de vez em quando? Fala para ele. De vez em quando você vem na igreja, pede a Deus uma palavra, Deus dá a palavra, mas você fala o que você quer. Quantos comigo? Qual é o quinto mandamento mesmo? Sexto mandamento. O que está escrito lá? Fala para o teu irmão, não mata ninguém não, irmão. Está louco. Não mata ninguém. Você pode não matar com a arma, mas você pode matar com palavra.
Tem pai que já matou filho, filho já matou pai, marido já matou esposa, esposa já matou marido. Irmão já matou irmão, dentro da igreja também. Pastor já matou membro, membro já matou pastor. Um dia eu soube, um grupo de pessoas aqui de Jaú, que começou a encanar com o pastor, mandou uma carta para a igreja, pedindo para trocar o pastor, e a igreja trocou o pastor. O que é isso? Igreja rebelde, povo que quer ter o governo que quer. O dia que vem alguém para discipular, ela pede para tirar. Assim era o povo que pediu Saul, matou. Lá no seu trabalho, quantas pessoas a gente não pode matar com palavras, com olhares, com atitudes? O Júlio viveu lá em Israel 9 meses, e o judeu mata a gente todo dia com atitude. Quando a gente vai para o muro, a gente chega lá, gentil, não é? Turista, cata um kippah emprestado lá no negócio, lá, já bota na cabeça e vai para o muro. E até o nosso jeito de adorar é diferente. E eles não, todo vestido, eles passam perto da gente, tipo assim, eu sou, você não é. Eles matam a gente, mas mal sabem eles que a nossa adoração, nosso amor, nossa paixão por Cristo, eles vão olhar para nós e vão dizer assim, eu preciso ter o que eles têm. Então diga para o teu irmão, se eu te matei com palavras, me perdoe. Fala para ele, eu tiro essa bala, eu tiro essa flecha. Fala para ele, eu arranco essa espada. Fala assim, eu puxo essa faca. Fala, me perdoe, irmão. Eu falo assim para ele, eu me esqueci desse mandamento, irmão. Não adulterarás. É aquele que gosta de dar uma puladinha de cerca. Deus o livre, está amarrado isso. Você pode não pular cerca fisicamente, mas pode pular espiritualmente. Os homens estão vivos? Quantas olhadas você dá no retrovisor quando você vê aquele músculo passando na calçada do adulterou? Ô irmã, quando você vê o Brad Pitt na televisão sem camisa, você fala, Senhor, está amarrado isso, fogo. Se pensou alguma coisa, se adulterou. O adultério não é só físico, ele é espiritual, ele é no sentimento, o sentimento de adulterar. Quantas vezes você adulterou a palavra? Quantas vezes você adulterou o seu compromisso com Deus? Você é crente, desceu às águas do batismo, cheio do Espírito Santo, aí um dia você foi convidado para ir numa festinha, e naquela festinha você observou para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, não viu crente nenhum, pelo menos você não viu cara nenhum de crente, e falou assim, é hoje, aleluia, vou matar esse demônio que estava aqui hoje me tormentando, e aí você manguaça. Aí quando não, o negócio lá está bom e começa, você fala, meu Deus, ai meu Deus. Adulterou o seu casamento com Cristo, porque quando você desceu às águas do batismo, se eu te batizei, eu perguntei para você, pode tudo acabar à sua volta, as pessoas abandonarem a Cristo, você não abandona Jesus por nada? Não por nada, mas abandonou por causa de um sapeco, abandonou por causa de um copo, abandonou por causa de uma olhada no retrovisor, abandonou por causa de uma série na televisão, abandonou o seu vínculo, se contaminou com a música do mundo, se contaminou com coisas que não provém de Deus na sua vida, adulterou. Está cheio de fariseu hoje, porque eu não sou adúltero, porque eu tenho um casamento santo mesmo. Pode ter um casamento santo no físico, no visual, da aparência, mas sentimentalmente já traiu ela com um monte de gente, já traiu o Senhor. Quantos estão esperando Jesus ansiosamente? Quantos entendem que nós nascemos para ser uma noiva? Você já viu noiva maltrapilha? Eu conheço gente aqui que casou, o casamento foi de cinema. Eu conheço gente que vai casar, o casamento vai ser de Hollywood. Mas eu fico imaginando que a gente não se prepara para casar com Cristo como a gente se prepara para fazer uma cerimônia na terra. Está pronto para casar hoje? Olha para o teu irmão, faz uma cara de desconfiado e fala assim, se Jesus voltasse hoje para casar com você, você está pronto? Tem bob no cabelo? A chapinha está ligada para esticar? A roupa está vestida, a maquiagem está pronta? Agora eu vou te contar uma coisa mais que vai doer, pode ou não? Eu não devia ter vindo hoje, Deus te chamou hoje aqui. Você lembra da Esther que ficou 6 meses purificando? Porque quando ela chegasse diante do rei, o rei sentisse o aroma dela. Você já imaginou? E ela não pegou bijuteria como as outras pegavam, ela não pegou ornamento diferente, ela pegou o ornamento que foi separado para ela. Mas quando ela chegou diante do rei, o rei se encantou com ela. Aproveita de novo, fala com esse irmão, qual é o seu cheiro mesmo, irmão?
Boticário. Será que o Senhor, olhando para nós hoje, vê esse cheiro de desejo de estar com Ele? Repete comigo: não posso adulterar. Não furtarás. Fala para o teu irmão: não pode ser ladrão, irmão. Fala para ele: o 8º mandamento é não ser ladrão. Tem algum ladrão aqui? Que silêncio. Você não falou nem sim nem não. Vou perguntar de novo. Tem algum ladrão aqui? Você dá dízimo certinho? Tem nas moedas? Quando você passa na circular, quanto custa a passagem de circular? 3? Você entra com 2? Você pode dar troco de bala na circular? O que é diferente no dízimo? A Bíblia diz assim, Provérbios 28:9, aquele que transgride em ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Senhor Todo-Poderoso, o ladrãozinho, aquele que diz que é e na verdade não é, aquele que não me adora, não me serve na totalidade, mas dízimo é da velha lei, é do Velho Testamento. Então vai no Novo, pega tudo que você tem, vende e traz na casa de Deus. É assim que o Paulo pregava. Tem algum ladrão aqui? Meu Deus, fala não. Você gosta de ser furtado? As irmãs estão vivas? Ô irmã, aquelas presilhas, aquelas piranhinhas, as coisas de maquiagem sua, quando não está no lugar, você não perde o desequilíbrio? Você não entra no desequilíbrio, você perde o equilíbrio? Perde. Você imagina Deus, quando a gente chega como fariseu, está aqui, Senhor, meu dízimo. Ele fala assim: não é verdade, porque não é isso, e você sabe que não é isso. E eu conversei com a pastora Rosana hoje lá no escritório, a gente estava conversando sobre algumas coisas da palavra. Eu disse para ela: todo mundo que erra sabe que errou, todo mundo que falha sabe que falhou. É assim ou não é? Fala para o teu irmão: toda vez que você erra, você sabe que você errou. Então todo mundo que não cumpre a instrução do Senhor sabe que não está cumprindo. Mas é que esse mês, tudo bem, um mês, o segundo mês, terceiro mês, quarto mês, estou falando só disso, sem contar pessoas que furtam o sonho dos outros, pessoas que furtam o talento dos outros. Eu falei domingo passado, às vezes a pessoa fica na igreja e chega o outro e começa a fazer. Nossa, o fulano chegou e está fazendo. Mas ele se preparou, você não se preparou. Ele renovou a sua mente, você não renovou. Ele não quis mais ser alma, ele quis ser espírito, você continua sendo alma. E não é o homem que põe, irmão, é Deus que levanta. Aproveita e fala isso para o teu irmão: não é o homem que põe. Fala para o teu irmão assim: é Deus que te levanta. Quantos comigo? Então, não furtarás. Qual é o 8º mandamento? 9. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Vou contar até 3, você pode ler bem alto isso? Sim ou não? Vai, 1, 2, 3. Fala para o irmão: e por que a gente fala ainda? Você não tem um vizinho que eu tenho, apóstolo. Se conhecesse meu vizinho, você não estava falando isso. Eu queria ir lá no seu vizinho, perguntar do seu vizinho: como é que ele é? Você lava a calçada do seu vizinho? Deus que me livre. A água presa que está, então não fala dele. O grande problema nosso é que a gente fala dos outros sem se relacionar. O ano passado eu tive uma experiência tremenda aqui em Jaú. Eu tenho uma visão um pouco diferente com relação à igreja. E eu não entendo que visão de homem funciona. Porque Deus não promove a visão do homem. Deus promove a sua palavra. Deus promove a verdade dele, só isso. E algumas coisas, eu tive alguns embates aí, algumas situações. E o ano passado eu preguei num culto de unidade. Quando acabou o culto, alguns pastores vieram falar comigo. E uns deles chegaram assim: apóstolo, eu queria te pedir perdão. Eu: tá, mas o que houve? Não, eu tinha um negócio com você. Você não me... Aí fui pregar na igreja de meu irmão: me perdoe, apóstolo. Eu falei: que foi? É um privilégio te receber hoje aqui, mas eu tinha um negócio com você. E isso aconteceu umas
10. Aí você fala assim, nossa, você não era bem visto. Nunca fui. E eu não nasci para ser bem visto por homens. Eu nasci para ser bem visto por Deus. Você também. Conta isso para o teu irmão. Você nasceu para ser bem visto por Deus. Então, sabe qual foi o problema? As pessoas julgam sem nos conhecer. Julgam sem nos relacionar, sem se relacionar um com o outro. Então você não pode falar do Léo aqui desse lado, você que senta desse lado, se você não conhece o Léo. Então a gente tem que se relacionar, para a gente poder conhecer. E outra, a gente também precisa aprender que a gente nasceu para superar as dificuldades um do outro, as deficiências dos outros. Quantos comigo? Então a gente precisa entender isso, não falar mau testemunho, dar mau testemunho contra o meu irmão. Quantos comigo? Qual que é o nono testamento, nono mandamento? Mas por que no meio do povo de Deus ainda tem isso? Porque a gente esqueceu os 10 mandamentos. Qual que é o 10º? Por que o ímpio prospera e a gente fica irritado, irmão? O ímpio prospera, a gente põe a mãozinha na cintura assim e fala assim, como que pode? Bebe. Tem 10 mulheres. A gente esquece o português e depois fala mulher. Nós tem 10 mulheres, bebe que nem um louco, gasta dinheiro com tudo, e eu sou dizimista, sou ofertante, e eu como é que pode? Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Repete comigo, não cobiçar. Repete comigo, não falar mau testemunho. Diga comigo, não furtar. Diga comigo, não adulterarás. Diga comigo, não matarás. Diga comigo, honra o teu pai e a tua mãe. Lembra do teu sábado. Diga comigo, vamos pular mais uma. Pula. Não toma o nome do Senhor em vão. Não faça para você imagem de escultura. Não terás outros deuses diante de mim. Entenda só uma coisa agora. Qual foi o primeiro texto que você leu comigo? Esse aqui. Senhor, qual que é o mandamento? O mandamento é esse. Ama o Senhor teu Deus, todo o teu coração, todo o teu entendimento. Agora, o segundo, semelhante a esse, é ama o teu próximo como a ti mesmo. Tudo que a gente não consegue fazer para o nosso próximo, porque a gente não faz para nós mesmos. E o que a gente não faz para nós mesmos é obedecer os 10 mandamentos. Qual é o 7º mandamento mesmo? Vamos ficar em pé?